Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E esse é o podcast Expatriada na Terapia. E nesse episódio nós vamos falar sobre as relações sua, mulher que mora fora do Brasil, com o seu papai e a sua mamãe. Quando eu digo isso, de papai e mamãe, eu quero dizer que a gente sabe muito bem o quanto que tem tribulações nas relações de pais e filhos. Adultos, que a gente vai falar aqui, não é das relações da criança, dos adultos. E sua morando fora, imigrante, tendo a distância física, porque eu sei que você toda hora pensa sobre: ai meu Deus, eu abandonei os meus pais no Brasil. Ou como é que eu vou lidar com a culpa se eles ficarem doentes? Como que eu vou lidar se eles precisarem de mim e eu tô aqui do outro lado do universo? E aí pior, Porque daí o pai e a mãe, não são todos, mas hoje eu tô falando desses, que ainda pegam aquela culpa, aqueles fatos ansiogênicos que nem aconteceram, aquelas possibilidades do futuro, tiram lá debaixo do tapete que está escondido e colocam em cima da mesa. Ah, olha lá, e se eu ficar doente, o que você vai fazer? A filha de fulano tá aqui cuidando dele do ladinho. Depois que eu ficar doente, que o pior acontecer, não adianta você chorar por mim. E aí, algo que você queria até ignorar, alguns medos ou algumas possibilidades de estar morando longe e realmente as possibilidades das coisas acontecerem são reais e nós temos essa dificuldade por estar longe fisicamente. E aí vem e coloca em cima da mesa para você não ignorar, mas também vira aquele peso, Aquele peso porque, querendo ou não, coloca essa carga emocional de um pouco de manipulação, de relação através da culpa. E aí você que já tava com essa culpa ali, por quê? Porque se a culpa não existisse, o outro podia falar o quanto quisesse, A mãe pode falar o quanto quisesse. Se isso não cola em você não ia nem ligar, mas pega em você porque ela te conhece muito bem, ela sabe quais são os argumentos, quais são as questões que doem aí e que talvez ela vai conseguir ganhar o que ela quer. Seja a atenção, seja que você volte pro Brasil, não sei, infinitas possibilidades aqui. E aí você compra essa ideia de que sim, você abandonou os seus pais. E tem uma frase que eu falo sempre, eu acho que tem que ser repetida aqui. Se você segue o podcast mais tempo, me desculpa, mas tem coisa que a gente tem que chover no molhado, que é: abandono é de incapaz, é de criança. Não se abandona pai e mãe. Eles são adultos. Então eu tô aqui já para te lembrar com 3 minutos de podcast que assim, não compra essa história, não deixe colar essa história de que você abandonou os seus pais, certo? Porque eles te tiveram e eles são sim a sua família de origem, porém é sua responsabilidade, é o seu dever seguir em frente. Mas calma que a gente vai falar melhor sobre isso. Porque daí tem aquele outro peso, Essa semana mesmo eu escutei uma cliente falando em consultório comigo e não é a primeira, tenho certeza que não será a última. E talvez você já tenha sentido isso. Que é o impacto que quando a gente tá tanto tempo longe dos pais, tanto tempo sem ir pro Brasil, sem vê-los, e aí quando você chega no Brasil, você sente aquele impacto de ver o seu pai, o quanto que ele envelheceu. Ver o quanto que a sua mãe não tem mesma capacidade de mobilidade, força física, ou até do desenrolar com burocracia, resolver coisa por telefone, resolver tecnologia, carregar uma compra, limpar uma casa, a independência não tá a mesma. E aí você leva aquele choque que é natural de quem não vê há muito tempo. Porque isso mesmo que você fale todo dia com seus pais e esteja vendo mesmo fisicamente ali as rugas aumentando, a massa muscular diminuindo, o conviver, o tá tete a tete ali,
você percebe diferente. E o impacto, sim, é maior, não é mesmo? É igual quando alguém emagrece, sei lá, de 100 quilos vai para 80 quilos, você pode estar vendo a pessoa ali, né, falando com a pessoa, vendo a pessoa por vídeo. Quando você vê pessoalmente, você leva aquele choque. Você fala, opa, peraí. E é a presença física, né? E infelizmente é uma coisa que você, mulher, que eu também, como mulher expatriada, que mora em outro país, que a gente acaba tendo esse prejuízo na relação com os nossos pais, porque não tá ali presencialmente, não tá ali toda vez. E quando vai ver, é um impacto muito grande das mudanças. Outra sensação que bate muito é a sensação, se você não pensa que é abandonei os meus pais, mas você pensa, eu estou privando os meus pais de conviverem comigo, com os netos, ou com meu marido, com a minha família que eu formei. Ou se você não é casada, não tem filhos, não importa, porque é aquela sensação, né, da privação deles estarem com você, né, de conviverem com a filha deles, não é mesmo? E aí tem uma carga que você coloca pra você de como se fosse a sua culpa que eles estão perdendo algo, a sua culpa que eles não estão vivendo igual a vizinha ou a prima que tem a convivência, a presença ali dos filhos. Mas aí eu preciso adicionar um negócio, né? É muito fácil tu pensar no que eles estão perdendo, mas tu não pensa no que eles estão ganhando, né? Porque nem tudo é presença física. E tá olhando também o que é essa imaginação da família perfeita ou do filho da prima, do filho do vizinho que tá ali presencialmente todo o tempo e que, é tudo bom, né? Não tem prejuízos. Também vai ter. A questão é que os prejuízos de você, como mulher que mora fora do Brasil, ficam escancarados, que é a questão da distância. E da vida do outro lá, do que você imagina viver, você não sabe, né? Você não sabe. Se o filho é drogado, se o filho comparece, se não comparece, se tá sempre devendo dinheiro pros outros, se é trabalhador, se é vagabundo, seja lá o que for, você não sabe, né? Você sabe o quê? Da sua dor, da tua vida. E aí você fica ali carregando essa culpa do que tá perdendo e não consegue nem olhar o que é que, inclusive, o seu pai e sua mãe estão ganhando pelo fato de você morar longe. Mas aí, como eu sempre falo aqui, tudo tem sua dor e sua delícia. Seus pais têm a distância, mas eles podem te visitar. Você pode trazê-los para cá e conhecer a Europa e você falar, nossa, olha só, quando que isso iria acontecer? É uma parte do benefício, é a delícia de tê-los. Ou quando você vai para o Brasil ali e você tá de férias com eles. E aí eu me lembro, né, quando eu morava no Brasil, eu era jovem e tudo mais, trabalhava pra caramba já e já não morava com os meus pais na mesma casa. A gente morava, de verdade, morava 15, 20 minutos dirigindo, dependendo do trânsito. Mas vamos pensar, sem trânsito, uns 20 minutos de carro. E a gente não se via toda semana, né? Então, vê que também você acaba se prendendo a uma ilusão de que a distância do oceano que divide eu e vocês, ou para se ver, pelo fato que tem que pegar um avião e demorar horas, né? Que esse é o fator que faz então vocês não se verem, não se falarem, não tenha tanto vínculo, ou que seja a problemática do e se eles ficarem doentes? E se eles precisarem de mim? E se algo pior acontecer? Vê que toda vez que você coloca um e se, é ansiogênico, é ansiedade dizendo, isso ainda não aconteceu. Mas Joyce, vamos pensar que se tudo der certo, eles vão envelhecer. E aí vai ter sim o impacto do envelhecimento. E concordo? Às vezes você já esteja vivendo o impacto do envelhecimento dos seus pais, que eles já tenham 70, 80, 90 anos. E fica tranquilo, que a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Mas aí então fica, né? Os pensamentos que você tem como eu vou me arrepender. E se o pior acontecer? E se eles ficarem doentes? É melhor nem pensar.
Quantas clientes minhas não conseguem nem falar sobre esse assunto? E é natural. A gente vai aos poucos falando sobre isso, porque pode não estar acontecendo. Mas, se tudo der certo, seus pais com sorte vão envelhecer. Se tudo der certo, você também vai envelhecer. É o curso da vida. Mas como é que a gente lida com essa culpa, com esses pensamentos que ficam pesando mesmo e incomodando para viver a sua vida no exterior? E aí, eu queria falar sobre 2 tipos de pais. E quando eu digo pais, ou se eu falar só mãe, eu quero que fique explícito aqui que pode ser um ou outro ou os dois, tá? E aí vai da sua autoanálise, porque esse podcast, eu como psicólogo numa sessão individual, eu vou te guiar pela tua mão e a gente vai analisar junto a tua peculiaridade da tua história. Mas, aqui no podcast, eu preciso do teu esforço para você, de acordo com o que eu falo, você fazer uma autoanálise na tua história, ver o que serve, o que não serve, certo? Então, se é pai é mãe, é os pais, a mãe, o pai, vai do que, minha mãe não fala exatamente isso, ela fala isso aqui, e aí eu me sinto culpada, entendeu? É esse o movimento que você precisa fazer aqui nesse podcast, certo? Então, bora! E aí, eu quero falar sobre 2 tipos de pais. O primeiro é aquele que fala, filho, pode ir. Filha, vai viver sua vida. E se precisar, eu tô aqui. E aí você vai leve. Mas não é desse tipo de pai que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar do segundo. A mãe que chega pra você e fala assim, não perde a oportunidade. Toda vez que fala, mas e aí, quando que você vai voltar? Já deu, né? Você falou que ia estudar, que ia fazer faculdade, que ia fazer um período de trabalhar fora pra tua experiência, tua carreira profissional, mas já deu, né? Quando que você volta? Ou se não, ainda já começa com aquela manipulação ou pegando naquela parte emocional mesmo e torcendo. Afinal, quem instalou os gatilhos aí foi ela lá na tua infância. Então ela sabe o teu calcanhar de Aquiles, ela sabe o que falar que vai te incomodar. E aí pega e fala assim, você teve coragem de me abandonar aqui? Quando eu ficar doente, o que você vai fazer? E se eu morrer? Aí não adianta chorar, aí já era. Tem mãe que é assim. Inclusive me lembro de uma história de uma amiga que a mãe dela ficava nisso, de perguntar, mas e aí? E se eu ficar doente? Se eu ficar doente, você volta? Mas se você conseguir um trabalho melhor aqui, você volta? Mas e seu pai? Se seu pai ficar doente, você volta? E aí ficava conjecturando, assim, possibilidades, tudo insistindo para voltar. Mas percebe que não é justo até? Acaba sendo uma manipulação e também querendo barrar mesmo os seus sonhos, os seus desejos. Porque o que vai acontecer? Porque daí então vamos sim ficar doente para que aí volte? A gente não quer que fique doente. Então vamos mudar aqui a configuração, sabe? E você vê, se a conversa com a tua mãe fica sempre nesse movimento de cobrança, perguntar quando vai voltar, ficar falando só de doença, possibilidade de coisa ruim, vê que aquele momento que é o momento de se relacionar, de conversar, que a gente tem por morar longe, que é no telefone, fica pesado. Só fala sobre essas possibilidades, essas coisas ruins, ao invés de criar aquele vínculo de amor, ou de falar de conversar coisas leves, ou até de conversar sobre pensamentos, ou até de troca mesmo do que a pessoa tá sentindo, do que você tá sentindo, de você também ter oportunidade de compartilhar alegrias. E quantas vezes, né, eu escuto mulheres que moram no exterior que não conseguem nem falar no telefone com os pais por conta desse modelo de conversa, como também não conseguem compartilhar as coisas, nem boas nem ruins, porque se é ruim já fala, viu? Então volta para o Brasil, é melhor você voltar para o Brasil. Ou se é boa, e aí a pessoa também pesa o clima, não consegue comemorar junto com o filho, sabe? E aí quando você vê, você se priva, acaba se podando de contar as coisas. E aí eu já sei o que você faz. Você pega
e assume o papel de ser só orelhão. E aí você só fica escutando reclamação, escutando todas as coisas ruins que estão acontecendo, todo o que tá dando ruim lá. E aí você não compartilha nada. Só que concorda que esse monólogo de reclamação, além de levar para um lugar horroroso, ainda te distancia. Porque passado alguns anos nesse movimento, o outro tá acostumado só a reclamar, você só a escutar, e o teu pai e tua mãe não tá sabendo nada sobre você. A tua vida tá acontecendo fora do país, a única forma deles ficarem sabendo é pelo telefone, pela internet, e aí você não conta. Porque a ligação acontece uma vez por mês, uma vez por semana, e quando é assim. E aí vou fazer uma pausa aqui, né? Muitas mulheres se culpam e se julgam pela frequência que falam no telefone com os pais no Brasil. E aí eu vou te dizer, mulher, qual que é a frequência normal, né? Normal é amar e ser amado. Normal é conseguir conviver em sociedade. Então, assim, o que é normal para um, que é falar todo dia, não necessariamente precisa ser para você. Então, eu quero deixar um recado aqui pra ti, pra você se liberar dessa obrigação que você mesma criou, que você tem que falar com os seus pais na mesma frequência que a tua amiga expatriada que mora sei lá onde fala, que dá bom dia, boa tarde, boa noite, ou que liga todo dia antes de dormir, ou que liga todo domingo. Mulher, isso não tem regra. Isso depende da relação que você quer desenvolver com seus pais. Isso depende do que é saudável para você, entende? Do que é normal para você. Se for falar todo dia pensando na cobrança e que quer ter uma relação normal com esse objetivo, e aí fazer isso e tá passando do teu limite, e aí você, sabe, não consegue manter equilibrados os pratinhos da vida, e a conversa é só um monólogo, seja lá o que for, será que essa é a frequência saudável, normal, entre aspas, para você? Sabe? Então, se permita se questionar o que é saudável, o que é fluido, entende? Eu percebo muito no decorrer, assim como psicóloga dos meus atendimentos, e não só com questão de relação a nossa relação com os nossos pais no Brasil, mas das cobranças em si que você faz por morar fora. Às vezes querendo forçar uma coisa é quando você estraga, porque você quer forçar tanto um negócio que você acaba passando uma coisa muito importante, que é do seu limite e do seu respeito para com você, certo? Então, não tem como você desenvolver relações saudáveis se você não tá primeiramente respeitando os seus limites. O amor, tendo compaixão com você. Porque aí, mulher, você tá passando uma mensagem completamente contrária. E aí não vai ser leve, não vai ser gostoso. Porque primeiro você passou por cima de você para isso. Entende? Então, voltando para aquele segundo tipo de mãe da mulher expatriada. Aqui fica perguntando quando você volta, aqui fica falando que você vai se sentir culpada, que você abandonou ela, que você não sabe mais que tem família, né? E aí me lembra de uma outra história que eu já falei em outros episódios aqui, num outro contexto, mas que me fez pensar sobre falar isso que eu tô falando com vocês hoje, que é o quê? Eu digo muito que o seu pai e sua mãe não quer te ver no sofá com 45 anos de idade, né? Vivendo ali as custas deles, ou os sonhos deles, ou dentro do que eles esperavam. Mas eu tava errada, mulher, eu tava errada. Na verdade, tem pai e mãe que prefere sim que os filhos, que você como filha, esteja assim no sofá deles com 40, 45 anos, que você esteja lá assim para viver a velhice deles ou viver a vida deles ou dentro do que eles esperavam para você. E não tô falando que isso é certo e errado, bom e mal, eu só tô dizendo que é um outro tipo de mãe e pai. E aí por isso que eu queria falar disso hoje, para falar desse outro tipo de pai e mãe, que sim, tem uma expectativa
diferente de você e que não vai sentir como peso te ver em casa. E quando eu digo peso, assim, não é que que esse outro tipo de pai e mãe quer se livrar de você, mas é que ele vê você saindo de casa como algo positivo, como algo bom, como o trabalho que eu fiz como pai e mãe deu certo, olha aí. Ela tá conseguindo ir viver a vida dela, ela tem o dinheiro dela, a carreira dela. Então, isso é prova de que eu fiz o meu trabalho como pai e mãe certo, né? Então a pessoa vê como o pai, a mãe vê como vitória o filho sair de casa e sair do sofá. Só que tem esse outro pai e essa outra mãe que não. Que por um amor talvez torto, prefere que fique sim no sofá. Que fique ali. E aí quero dizer até por que isso acontece. Tem algumas questões aqui, eu listei algumas questões. Pode ser que seu pai e sua mãe estejam dentro dessas ou não, que tenha outros. E aí entra a parte da sua autoanálise sobre a sua situação específica, sobre o papai e a mamãe que você tem, ok? Primeiro, é uma visão distorcida de que os filhos, eles devem a vida e que estão a serviço deles. E quando eu digo isso, tá? Vou dizer todos os pontos aqui num lugar de muito amor, porque às vezes a pessoa também não tem a consciência disso. Quero ver ninguém ligar pra mãe e falar assim: eu escutei no podcast, a Joyce, a psicóloga, disse que você tá fazendo isso. Não falei nada. Não tô assinando nada aqui pra ninguém. Tá certo? Então, pode parar. Então, assim, tem muitos pais que têm essa visão distorcida de que os filhos devem a vida e que estão a serviço, que tem que estar ali sim para ser plano de aposentadoria, que tem que estar ali sim para servir, para ajudar, porque tem aquela dívida de gratidão, né? Eu te dei a vida, então é uma dívida eterna. Eu te dei a vida, o que é maior que a vida? Nada. Mas aí eu digo uma coisa, né? Nada é maior que a vida, é uma dívida eterna. Pode até ser uma dívida eterna, mas é uma dívida que não tem como pagar. Inclusive, é um desequilíbrio quando você, como filha, fica tentando pagar e não dever teus pais. Minha senhora, aceite. Aceite que você vai dever a vida pro teu pai e pra tua mãe, porque não tem nada mais valioso e caro do que a vida. Não tem como. Então, olha como que é snob da sua parte querer não dever seus pais em algum momento. E aí você pega e fala, quer saber, eu vou pagar essa dívida, eu vou fazer tudo, e aí acabou. Não acabou. Na verdade, o movimento certo é você aceitar que você vai dever eles mesmo. É isso aí, vou dever, eu devo a vida, não tenho o que fazer. Agora, a visão distorcida aí também do pai e da mãe, que você me deve a vida, tem uma dívida de gratidão, então você tem que fazer tudo por mim, também não dá certo. Aí um terceiro ponto que isso também acontece é que essa mãe tem a ideia de que só o jeito dela é certo. E aí não tem como não citar o exemplo de passar em concurso público, né? Que eu acho que dos anos 90, 80 era isso. O melhor que as pessoas pensavam que tinha a se fazer era estude e passe num concurso público. E aí depois, com o decorrer dos anos 2000, 2020, a gente já sabe que tem outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de sucesso que não sejam através de um concurso público. Mas, olha lá, é para exemplificar aqui, né, que esse aqui é o jeito certo. E aí, esse pai e essa mãe, por um amor torto, mas um amor de querer o melhor pra você, fala, filha do meu coração, que você vai morar em outro país? A melhor coisa é você morar aqui nessa cidade do interior, pegar um concurso público nesse banco, vai fazer carreira, vai conseguir licença maternidade, vai conseguir licença, vai se aposentar bem, né? Olha lá, querendo o melhor pra você, ele vai fazer o quê? Dar o melhor caminho. O que ele acha que é o melhor caminho, mas que não necessariamente é o que você pensa. Ou seja, se seu pai e sua mãe não pensam que é o melhor caminho o morar em outro país, ter que aprender outra língua, estar longe de toda a família, tudo ser burocracia e pessoas estranhas em volta de você, casar com um imigrante, ter filho longe, sem rede de apoio, a gente vai ter que concordar que tudo isso é muito desafiador mesmo, muito errado ela não tá, mas que esse não é o único jeito certo, né? Mas se o seu pai e sua mãe acham que isso é um absurdo,
ele vai querer dar o jeito que é o jeito certo dele para você viver. E aí vai ficar, sim, insistindo para você voltar pro Brasil, questionar suas decisões, dizendo que elas são questionáveis, que elas não são as melhores, e te julgando, e ficando na tua orelha mesmo. Entende? E preferindo que você fique no sofá deles. Então você vê que as razões pelas quais para ser esse tipo de pai e mãe número 2 não necessariamente é por egoísmo, narcisismo, porque a internet agora toda tá pra falar que pai e mãe é narcisista e pai e mãe é bicho ruim. Não! E aí vou te falar, tem uns que são sim, mas não é todo mundo não, sabe? Às vezes vem sim de um lugar de amor e não de um lugar só de puro egoísmo, de puro pensar neles próprios. Mas é num lugar de uma visão de querer o melhor para você como filha, mas é no melhor da visão dela, né? Do que ela acha melhor. O meu melhor é isso aqui, então é isso aqui, é concurso. É morar aqui na casa que tá vendendo aqui na minha rua, filha. É vir aqui que eu vou te ajudar com seus filhos, é casar com o filho de não sei quem, dono de não sei o que aqui na cidade. E aí o último ponto que eu separei aqui, que eu acho que é o mais delicado e talvez mais inconsciente que eles não tenham a percepção, porque muitas vezes nem a gente tem a percepção quando chega a nossa hora, que é esse medo escondido da solidão. Esse medo de assumir a vulnerabilidade, de lidar com o vazio, de lidar com a casa não tá mais tão cheia, eu não tenho os meus filhos ali, ou de lidar com, ok, eu não sou mais a pessoa útil, ativa, que trabalha, traz dinheiro, faz acontecer e que tem como ajudar ou ser útil para os outros. Você vê que entra nessa fase da vida, a terceira idade, ela escancara que o ser útil não é sustentável para a vida toda. Porque tem um momento da vida que você vai chegar na terceira idade que você não vai conseguir ser útil. Você não vai conseguir ser o melhor. Você não vai conseguir prover. E aí, de onde vem o meu valor? Então, quando seu pai e sua mãe te veem adulto fora, eles provavelmente estão já numa outra fase da vida. E que tem esse encarar dessa vulnerabilidade. Que saindo os filhos de casa obriga a olhar para esse vazio. E não é só o ninho vazio, mas é o vazio também, talvez eles se perguntarem por que eu não tenho mais tantos amigos? Por que eu não tenho hobbies? Por que eu não sei o que fazer numa terça-feira à tarde, agora que eu não trabalho mais, ou agora que eu não tenho mais os meus filhos morando na mesma cidade que eu, ou agora que eu não cuido de neto, de ninguém? O que eu faço agora? Você vê que acaba que é uma coisa que força eles a olharem para dentro. E aí, como psicóloga, eu te digo, você só existe no olhar do outro. Vou traduzir isso. O outro é um espelho. O que eu faço e falo aqui, se te dá ranço, não é sobre mim. É sobre você, por exemplo. É algo que eu tô falando que tá colocando luz em algo aí dentro. Quando você vê lá na internet a blogueira fazendo sei lá o que e te dá raiva, ela nem te conhece, você nem conhece ela. Mas te provoca algo em você, nos seus valores. E aí é sobre você, é algo que tem dentro de você. Então, essa relação de pais e filhos também é sobre isso. O tempo todo dentro da relação de pais e filhos, de marido e mulher, é você se vendo no outro, o outro fazendo coisas que te obrigam a olhar para você, em lugares que às vezes você não quer olhar. Faz você ter que abandonar movimentos que você fazia. Então, por exemplo, teu pai e tua mãe, se eles tivessem você por perto, eles poderiam se ocupar em cuidar dos seus filhos. Eles poderiam se ocupar em estar fazendo almoço de domingo para você. Ao invés de estar pensando que, como é que eu faço amigos na terceira idade? Como é que eu cuido da minha saúde sem ter os meus filhos aqui me cobrando e me enchendo o saco todo dia? E coisas mais profundas, né? Que você pode imaginar. Você vê que acaba
abrindo um espaço e colocando um holofote para algo que eles tenham que olhar. Assim como você também. Quando você vai morar fora e tá longe deles, você tem que lidar com essa culpa. Você tem que lidar com os sentimentos obscuros que movem você pelo fato de você estar longe. Pelo medo. O medo de estar longe, o medo de perder, o medo da morte e estar longe. Vê só? E aí, vamos pensar em soluções, não é mesmo? Porque eu não vou te deixar aqui de mãos abanando, atadas, pensando só que, meu Deus, olha o buraco que a gente se enfiou nesse episódio. Então, como lidar, independente do porquê que seus pais fazem isso? Porque isso é muito importante, mulher. Independente. Aqui eu dei algumas questões que eles podem estar fazendo isso, o porquê. Mas a gente não sabe. Quem sabe é eles e olhe lá, ou o terapeuta deles, ou ninguém sabe, só o inconsciente deles. Então, o teu papel não é investigar por que seu pai e sua mãe é assim ou faz assim. Certo? Não é o seu papel, porque senão você vai ainda cagar mais a relação. Parou. Isso não é tua obrigação. Tu é filho. Não, volta aqui. Tá? Eu vou falar na solução, no que você pode fazer, para onde você pode olhar para melhorar a relação de vocês, mas é olhar para si, não para eles, certo? Então, primeiro, não tente consertar os seus pais, que é disso que eu tô falando. É chegar e falar assim, olha aqui, seu defeitinho é esse aqui, ó. Você tá querendo que eu volte? Porque você não quer ir lá resolver um hobby, fazer parte da terceira idade lá da cidade. Porque você não tem o que fazer, porque agora você se aposentou, você não tem o que fazer. Para de querer consertar os seus pais. Sua mãe tem o triplo da idade da sua idade. Seu pai é mais velho que você, ele te criou. O que você vai querer consertar ele depois de 70 anos? E quem diz que ele tem algo pra consertar? É igual mandar os outros fazer terapia. Ué, o problema é teu? Tu sabe se a pessoa vê isso como um problema? Você sabia que não é pra todo mundo terapia, né? Eu não consigo ser psicólogo de uma pessoa que acha que não tem problema. Então, assim, o que você tá falando que você vai consertar seu pai e sua mãe, sendo que eles nem acham que eles têm algo pra ser consertado? E se acharem, não é teu problema. Não é teu problema. Vai resolver o teu probleminha. Porque às vezes você tá olhando lá pro problema do papai e da mamãe, ao invés de olhar as suas coisinhas. Então, primeiro ponto, não tente consertar os seus pais. Segundo ponto, e aí é uma frase assim, ó, clichêzaça, que eu escuto em consultório direto, que é, eles têm que entender. Eles têm que entender por que eu quero morar fora, eles têm que entender por que eu não volto, eles têm que entender por que eu casei, eles têm que entender por que eu quero morar nesse país, eles têm que entender por que eu só vou lá e fico X tempo no Brasil e não 6 meses. Ele não tem nada. Olha, é uma energia gasta, tão sem estratégia e tão à toa, porque você pode gastar 20 anos tentando fazer o outro entender as coisas. Isso serve pra muitas coisas, não só pro seu papai e sua mamãe, tá? Mas pra muitas coisas. Para de tentar fazer os outros entenderem ou verem as coisas como você vê. É uma energia gasta ali que não necessariamente, que na verdade grande parte das vezes vai ser ineficaz. Não é nada estratégica. Então, gasta essa energia com outra coisa. Ninguém tem que entender nada. Certo? Próximo. Banque os seus BOs. Não adianta criticá-los pelas atitudes, pelo que eles falam, por quanto eles te julgam, se você não banca as suas escolhas. Se você está sonhando com o dinheiro dos outros, ou às vezes, não, eu banco minhas coisas, eu tô pagando. Mas não é só sobre pagar, é bancar, custear as suas escolhas além do dinheiro. Você vai lá, toma atitude e fala, mas eu vou fazer essa bagunça aqui. Mas se eu vou conseguir arrumar essa bagunça aqui? Não sei. Mas aí papai e mamãe resolve, né? Então, assim, não adianta você criticá-los se você não se responsabiliza pelas escolhas que você faz da sua vida. Não é sobre dinheiro só. É sobre, tem gente que faz a bagunça e tá esperando que o outro vai vir aqui consertar, que papai e mamãe vai vir consertar.
Mulher, é bancar não só quando a tua aposta do país, do trabalho, do marido, do filho, sei lá, deu certo, mas também é bancar quando, ó, não deu tão certo, é isso aí. Pode pedir ajuda? Pode, mas é bancar que se responsabilizar que foi você que fez aquele caminho, que foi você que quis tentar. E isso é sobre ser maduro. É sobre você ser madura de que, ó, eu vou fazer diferente de vocês. Humildemente, mãe e pai, eu entendo que vocês pensam que isso não é interessante, mas humildemente estou aqui para dizer que eu vou fazer diferente porque eu prefiro, eu escolho. E eu sei que pode dar errado, sabe? E esse movimento, quando eu faço esse teatrinho falando isso, não quer dizer que você tem que ir sim lá avisar isso ou pedir a permissão, mas é um movimento muito mais interno, sabe? De que você tá ali bancando que eu tô fazendo diferente da minha família, não é melhor, não é pra bater de frente, não, eu tô aqui humilde, eu vou mudar pra Irlanda, levar vento na bunda, vou trabalhar de faxina, vou pegar e trabalhar na minha área, vou aprender alemão, e é isso aí, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado, eu vou chorar, eu vou ligar e chorar, aí, por quê? Daí a mãe vai falar assim, mas viu? Foi fazer isso? Não, mãe, eu sei, é difícil, mas eu tô aqui, ó, fui eu que escolhi isso aqui. Você vê? Isso é um exemplo muito bom, porque quando você tá na humildade, você assume que foi você que escolheu, você pode sim ligar pra sua mãe chorando ou assumir que não deu certo. Por quê? Porque você foi lá e tentou, não tem nada de errado em dizer que foi lá e tentou, fez e vai tentar de novo de outro formato, ou assumir que tem a coisa ruim na parte difícil da imigração ou a parte difícil da tua escolha, entende? Não tem nada de errado com isso. Mas, e aí, olhando nesse ponto de vista, se a sua mãe for a 2 e falar, viu só, o que você tá fazendo aí? Volta então, falei que não era pra você ir. Você vai entender que, não mãe, eu escolhi isso, eu queria isso. Eu vou recalcular a rota, não necessariamente vai se voltar pro país, mas eu tô escolhendo isso daqui, tá tudo bem. E não olhar como um ataque, ou olhar como você errou, fracassou, ai, quer saber, viu, é isso mesmo. Eu não tinha que ter feito isso. Ou, então vou embora, sabe? Porque não necessariamente é isso. Aí a necessidade aqui do pode de você fazer a tua autoanálise, né? Porque eu uso situações assim que podem acontecer e você tem que colocar dentro da tua vida para fazer essa interpretação. Mas o ponto é, banque os seus BOs. Banque a tua escolha. Banque o fazer diferente, da opinião do seu pai e da tua mãe. É isso aí. Não tem jeito. Aí você quer pegar e botar a banca, porque tem gente que é assim, tá? Eu não tô falando que é o seu caso, mas se for também, vamos botar a mão na consciência aqui um negócio. Tem gente que quer botar a banca de não se mete na minha vida, não me critica, ou seja lá o que for, né? Não dá opinião. Mas aí, na hora do vamos ver, quer a ajuda financeira, quer o suporte emocional, quer a opinião na hora que as coisas dão errado, ou quer que a pessoa seja parte da solução. Vamos lembrar que se o outro é parte da solução, se o outro, né, se eu tô contando com o dinheiro do outro, se eu tô contando com o outro resolver para mim as coisas, aí eu não quero que ele se meta, que ele critique, entende? E, nossa, isso daí tem tantas vertentes, porque assim, não é porque isso aconteceu uma vez que tem que ser pra sempre, mas precisa ter uma mudança de atitude sua para que isso mude daqui pra frente. Então, se por muito tempo seu pai e sua mãe te salvou financeiramente, te resolveu suas questões, né? E por isso hoje eles se metem, porque eles estão acostumados, né, a ter que resolver a bagunça. Beleza. Vai de uma escolha sua daqui pra frente, o que você vai fazer? E não pense que eles vão parar de criticar ou parar de querer se meter, mas primeiro é necessário uma mudança de atitude sua para que o futuro seja diferente. A maneira com que você encara, a maneira com que você age. Lembrando que liberdade só vem com responsabilidade. Só faz o que quer quem é responsável, porque ele que vai limpar a bagunça dele. Então, na casa da tua mãe, você estoura o balão confete, vai estourar se ela quiser. Por quê? Você vai limpar a bagunça? Na tua casa, você pode estourar o balão com confete. Se
você foi limpar a bagunça. Então, a vida da mulher expatriada é muito isso. Você tá bancando? Você tá bancando a responsabilidade da tua escolha pra, aí sim, exercer a tua liberdade? E agora, o ponto, assim, crucial, que eu diria, que dava pra fazer um episódio todo só sobre isso. Mulher, fazer o que você quer e contra o que seu pai e sua mãe acham certo e errado, bom e mal, vai gerar um desconforto. Não espere que você não vai sentir esse desconforto. Que esse desconforto, na verdade, te sirva como sinal de que você tá sim se responsabilizando, que você tá sim madura, adulta, e não que você tá fazendo algo errado ou que você é uma filha ruim, que você é culpada, que você é desleixada, sabe? Mas sustente o desconforto de desagradar e decepcionar os seus pais. Nós, como adultos, não temos como agradar os nossos pais o tempo todo. Não temos como não decepcioná-los. Porque a partir do momento que uma mulher fica grávida ou que até sonha em engravidar, ela já cria expectativas para aquele bebê. Que ele vai ter essa profissão, que ele vai ter essa carinha, esse cabelinho, o narizinho vai parecer com quem, o olho vai puxar do pai ou da mãe. E uma expectativa é criada. Como vai ser a personalidade, onde vai querer morar, ou do que vai estudar, qual vai ser a profissão, se vai casar, se é menino, se é menina, entende? Então, o adultecer faz parte você quebrar essa idealização, essa imaginação, esse desejo, essa expectativa que seus pais geraram de você desde o ventre. Então, assim, o que você está esperando? Vai ter um desconforto seu e deles de quebrar essa expectativa, de decepcioná-los, de fazer a tua linha da tua história. Entende? Para de achar que não vai ter decepção. Para de achar que vai ser confortável. Para de achar que você vai agradá-los o tempo todo, que eles vão concordar, que vai chegar um momento que eles vão te entender, que eles vão concordar com a sua linha de pensamento, ou que vai ficar tudo confortável, ou até de pensar que, ai, quer saber, eu vou fazer o que eles querem, porque daí eu vou agradá-los. Não vai. Não vai. Vou te falar, não é garantia de sucesso. Não é. Você pode fazer tudo o que eles quiserem, para poupar a decepção, a quebra da expectativa, você ainda vai correr o risco, você ainda vai correr o risco de sentir um desconforto. O desconforto pelo menos de não estar vivendo o teu sonho, estar vivendo deles. O desconforto pelo menos de ficar pensando como que poderia ser se você estivesse fazendo algo diferente, que é o que você tinha vontade. Então você não garante que fazendo tudo o que eles querem, que você não vai ter desconforto e que não vai desagradá-los. Não tem como. Certo? Fazer o que você quer, experimentar o que você sonha, persuadir os seus sonhos, ir atrás da sua vida, trilhar o teu caminho, vai sim decepcioná-los, né? Talvez vai decepcioná-los, vai contra do que eles estavam imaginando. Mas, mulher, pelo menos você vai estar vivendo a tua vida. Você não quer honrá-los? A gente não falou no começo do episódio que a maior coisa que seu pai e sua mãe te deu foi a vida? Ué, não tem como você pagar essa vida? Mas tem uma maneira de você honrar. Honrar a vida que eles deram pra você vivendo, experimentando, experienciando essa vida à sua maneira. Porque quem vai limpar a bagunça do confete no final da festa é você. Quem vai fazer o balanço geral, quem vai estar até o final da tua vida é você. Talvez sua mãe vai estar lá e teu pai também para limpar. Mas às vezes eles, se correr tudo certo e eles viverem muito, mas que você também viver muito, os pais vão embora primeiro. E é a gente que fica. Então quem vai limpar o confete da tua vida é você. Então, mulher, banque. Banque as suas escolhas. Banque a decepção de desagradá-los. Banque a tua liberdade
com responsabilidade, certo? Isso é um traço de maturidade gigante. E dizem que um dos maiores sinais de que você tá adulta e madura é que você sabe que vai desagradar os seus pais, ok? Então, se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo, segue o podcast, dá 5 estrelas e manda esse episódio para sua amiga que também fica movida à culpa e fica entre a cruz e a espada de como lidar com os pais. Bora ajudar, certo? Compartilha esse episódio lá no WhatsApp com a sua amiga ou no Instagram e nos vemos aqui semana que vem, toda quarta-feira. Beijo!